Graça e paz, irmãos. Louvado seja o Senhor, mais essa oportunidade. Vamos abrir a palavra de Deus, a primeira carta de João, no capítulo 5. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 17. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 13, nós vamos ler até o 17. Diz assim a palavra de Deus: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Amado Deus, a tua igreja está reunida mais uma vez, Pai, para te louvar e te adorar e ouvir a tua santa palavra. A tua palavra é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés. E nós queremos, Deus, ouvir a tua voz nessa noite. Queremos, Pai, que o Senhor esteja falando com cada um de nós e nos edificando, Senhor, na fé genuína que uma vez foi dada aos santos. O Senhor falou já ao teu povo de várias maneiras, Pai, no passado. E nos últimos dias, como diz em Hebreus, falou através do teu Filho Jesus. E o modo que o Senhor tem trabalhado, Deus, com a tua igreja, para falar à tua igreja, é pela pregação fiel da palavra. Então que essa noite, Pai, o Senhor nos dê essa graça, nos faça ser fiel às Escrituras e que possamos, Pai, aprender o máximo da tua divina palavra. É isso que te pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos analisar esse texto, aprender o que o Senhor tem para nos falar esta noite. Tem algumas doutrinas muito preciosas para nós nesse texto que nós vamos estar aprendendo. E nós vamos dividir esse texto, esse pequeno trecho, do versículo 13 ao versículo 17, nós vamos dividi-lo em 3 pontos. O primeiro ponto que nós vamos estar vendo nesse texto é a segurança da vida eterna. Isso está bem claro no versículo 13. Nós vamos então aprender um pouco sobre a segurança da vida eterna. O segundo ponto que nós vamos estar analisando é o orar segundo a vontade de Deus. Como é orar segundo a vontade de Deus? Nós podemos orar segundo a nossa vontade. Então nós vamos estar aprofundando um pouquinho mais nesse ponto também. E por último, que está nos versos 16 e 17, nós vamos tratar um pouco desse pecado imperdoável. O pecado para a morte, que João fala. Então nós vamos estar analisando esses 3 pontos. A segurança da vida eterna que o cristão tem, orando segundo a vontade de Deus, e por último, o pecado imperdoável que o apóstolo trata aqui nos versículos 16 e 17. A doutrina que eu havia mencionado, que está clara nesse texto, pelo menos essa doutrina está muito clara aqui, é a perseverança dos santos. A perseverança dos santos, né, é o 5º ponto do calvinismo. Já ouviram falar dos 5 pontos do calvinismo? A perseverança dos santos é o 5º, é o último que é trabalhado. E vai tratar também da segurança da fé que o cristão tem.
E essa doutrina, ela tem sido muito esquecida nos dias de hoje. É uma doutrina maravilhosa, que precisa ser mais abordada nas nossas igrejas. Porque a vida do cristão revela que essas doutrinas estão terrivelmente ausentes. Muitas pessoas se esquecem dessa doutrina, que é tão preciosa aos nossos olhos. E nós vamos perceber que a Bíblia dá essa segurança, essa garantia para o cristão genuíno. Que é a segurança que Deus irá nos preservar até o dia final. Nós vamos perseverar na fé até o último dia. Isso é uma doutrina maravilhosa que nós não podemos esquecer. O arminiano, ele não pode desfrutar dessa maravilhosa doutrina. Ele não pode ter certeza alguma da salvação. Nem estar seguro nas mãos de Deus. Por quê? Porque ele fundamenta a salvação no homem. Os arminianos acreditam que a pessoa pode perder a sua salvação. Uma vez que ela foi salvo, provou dos dons de Deus, Deus de fato operou um novo nascimento na pessoa. Segundo eles acreditam que mesmo essa pessoa pode perder a salvação. Então eles não podem desfrutar dessa doutrina que é a perseverança dos santos. Mas nós vamos ver nas Escrituras que nós temos muita base para acreditar e para ter a confiança que nós não perdemos a salvação. Aqueles, que de fato nasceram de novo, que de fato têm uma comunhão plena com Cristo. Então nós vamos trabalhar bastante isso aí. Para a introdução, irmãos, conta-se que um pregador, ele advertia muito frequentemente a sua igreja quanto aos perigos de uma falsa profissão de fé. Então sempre ele estava falando sobre isso. Cuidado com a falsa profissão de fé. Né? Olhem para vocês, para ver se vocês não estão fazendo uma falsa profissão de fé. E alguns começaram a pensar que ele acreditava que um verdadeiro cristão podia cair da graça e perder-se. Aí um membro da igreja perguntou-lhe: pastor, você é contra a perseverança dos santos? Você é contra a doutrina da perseverança dos santos? Ele respondeu: de modo algum, disse o pregador. Eu me oponho à perseverança dos pecadores. É isso que eu me oponho, a perseverança dos pecadores. O homem não ficou contente com essa resposta. E aí ele disse: você acha que um filho de Deus pode cair profundamente e ser restaurado? O ministro respondeu com sabedoria: creio que seria bastante perigoso fazer tal experiência. Então, é muito mal interpretada às vezes essa doutrina. Então vamos analisar aqui o que o apóstolo João nos diz no versículo 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. João, nesse versículo, ele nos mostra o propósito que ele escreveu a carta. O propósito está claro aqui no versículo 13, que é para que os irmãos soubessem que eles tinham a vida eterna. Não é que eles iriam receber, mas que vocês tendes a vida eterna, os que creem no nome do Filho de Deus. Ao contrário do seu evangelho, quando ele escreve para incrédulos, para pessoas que ainda não conheciam a salvação em Cristo. Confiram comigo no evangelho de João, no capítulo 20, versículo 31. Abram lá comigo, no evangelho de João, o mesmo João que escreveu a carta. Ele vai falar o motivo que ele escreveu o evangelho, que é um motivo diferente do que nós estamos analisando. No verso 31 ele diz, no evangelho: esses, porém, foram registrados, ou seja, todas as coisas que ele já tinha escrito sobre Jesus, ele diz: esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então o motivo dele ter escrito o evangelho foi para que as pessoas crescem em Jesus Cristo. É um evangelho apresentando Jesus
para que as pessoas viessem a crer e ter vida após crer. A sua carta, diferentemente, ele está escrevendo para a igreja. Ele está escrevendo para uma comunidade de cristãos. E o propósito que ele coloca é que os irmãos saibam que tem a vida eterna, a saber os que creem no Filho de Deus. Então os irmãos já tinham recebido, já tinham nascido de novo, eram crentes. E João reforça a fé deles, dizendo: eu escrevi essas coisas para vocês saberem que vocês têm a vida eterna. João procura assegurá-los, afirmando que eles possuem a vida eterna, que receberam de Cristo. Por quê? Porque a fé deles tinha sido abalada pelos falsos mestres. Que o pastor está todo domingo tratando aqui dos ensinamentos falsos, desses falsos mestres que entraram na igreja e corromperam a fé dos irmãos. Então eles estavam inseguros na sua fé. Estavam com a fé abalada. Ficaram inseguros quanto ao seu estado espiritual. Então eles estavam duvidando até da sua salvação. E aí o apóstolo escreve a carta com o intuito de reforçar essa verdade tão preciosa. Eu escrevi isso aqui para vocês saberem que vocês têm a vida eterna. Combatendo assim um falso ensinamento, essa heresia que os falsos mestres estavam colocando e atrapalhando a fé dos irmãos. Esse versículo 13, meus irmãos, é importante porque muitos criticam os crentes que firmam sua segurança, que firmam com segurança que a sua salvação já foi dada para eles e eles têm certeza dessa salvação. Tem pessoas que falam: não, isso aí é presunção. Muitas pessoas vão criticar falando: você está sendo presunçoso em afirmar que você já tem a salvação. E não podemos ter certeza, eles dizem. Mas os propósitos revelados de Deus não é somente que ouçamos, creiamos e vivamos, mas também que saibamos. É o que João fala no versículo 13. Nós devemos saber que nós temos a vida eterna. Logo, a presunção está não em você afirmar que você tem a vida eterna, que Jesus já te garantiu isso. A presunção não é essa. A presunção é você duvidar das suas palavras, que está revelada aqui, e não em confiar nela. A presunção é o contrário. É você ficar duvidando que Cristo, de fato, lhe garante a vida eterna. Então, é um inverso, né? Vamos ver se a Bíblia nos dá essa base, essa garantia. 1 de Pedro, os irmãos podem abrir, só voltar um pouco. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no versículo 5. Está escrito assim a palavra de Deus: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Deus nos guarda pelo seu eterno poder, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então nós temos essa confiança que somos guardados pelo poder de Deus. Como diz o hino que nós cantamos, né? No poder de Cristo Mestre, nossa vida salva está. Agora, vamos abrir em Romanos 8, versículo 30, que é um texto que é bem conhecido dos irmãos, que trata da predestinação. E nós vamos analisar esse versículo, o versículo 30, Romanos 8, no verso 30, o apóstolo Paulo, ele nos diz, falando do processo que Deus trabalha, como Deus faz aos eleitos, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então nós percebemos o agir de Deus em cada processo da salvação do ser humano.
daquele que é eleito. Ele decretou na eternidade eleição, ele predestinou. E aí, no tempo certo, no tempo de Deus, ele chama essa pessoa para si. Um pastor disse, ele vai providenciar os meios para que esse chamado seja eficaz, para que esse chamado aconteça. A partir do momento que ele chama, o próximo passo é a justificação. A pessoa será justificada em Cristo Jesus. Porque pela justiça dela, ela jamais conseguiria ser aceita por Deus. Então, o chamado envolve conversão. O chamado envolve novo nascimento. Você receber a justiça de Cristo. Essa é a justificação. E o último passo, após a justificação, é que Deus também nos glorificou. E aí já é o processo final. Deus trabalhando em cada processo da vida do crente. Ele predestina, ele chama, ele justifica e glorifica. E aí nós podemos perguntar, como pode uma pessoa que foi predestinada na eternidade por Deus, que foi chamada, que foi justificada, e que tem a promessa da glorificação, como pode ela se perder no caminho? Será que é possível essa pessoa cair da graça? Então Deus predestinou errado? Não, meus irmãos. Está claro. Está claro, porque o texto que Paulo coloca aqui em Romanos 8, continua tratando da questão que nada pode nos separar do amor, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você olhar o versículo 34, do mesmo capítulo, Paulo continua, quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele fala, tribulação, nudez, espada, demônios, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a nossa fé, essa é a nossa segurança em Deus. Jamais poderemos cair da graça, perder a salvação. E aí nós vamos ver as implicações que isso tem. Porque alguém pode perguntar ou argumentar, questionar, mas se eu crer dessa forma não é perigoso? Isso pode ser perigoso, porque se eu acreditar que tenho a vida eterna, eu vou relaxar, perder o fervor, eu vou me descuidar na caminhada. As pessoas podem usar esse argumento. Se eu sou salvo, então eu posso andar de qualquer jeito. Outros podem falar, mas eu conheço fulano, né? Eu conheço Beltrano, Ciclano, que frequentou a igreja, que foi membro da igreja por 40 anos, foi membro da igreja. E depois acabou abandonando a igreja e morreu em pecado. Como você explica isso aí? Alguém pode perguntar isso, alguém pode fazer essa objeção. Meus irmãos, nesses casos, nós não podemos, em momento algum, duvidar da doutrina. Nós devemos sim duvidar da experiência da pessoa. Será que de fato ela era convertida? Será que de fato ela era uma eleita? Será que a experiência que ela teve na igreja religiosa foi superficial? Porque nós percebemos isso, a Bíblia nos mostra esses casos. Judas Iscariotes, ele foi um dos apóstolos. Ele era discípulo de Jesus. O ministério de Cristo inteiro na terra, ele estava junto. Quando Jesus enviou os discípulos para pregarem, expulsar demônios, curar as pessoas, ele estava no meio. Ele teve várias experiências, ouviu do próprio Jesus e ainda assim não era um eleito. Se perdeu, a Bíblia deixa claro. 1 João 2,19, o pastor já pregou sobre isso. João fala, no versículo 19 do capítulo 2 da primeira carta, que nós estamos tratando, João fala, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Então, não tem dificuldade de estar entendendo essa doutrina. Essas objeções que eles colocam, que a pessoa frequentou a igreja, cantou, pregou, teve cargo, e depois saiu e morreu em pecado. E como explica isso? Ela foi salva e perdeu a salvação? Não. Ela nunca foi salva. Nunca foi salva. Ela passou por uma experiência.
É aquilo que Jesus fala na parábola da semente, do semeador. Que tem muitos que ouvem o evangelho com alegria, mas a duração é muito curta. E aí vem as lutas, o sol, né? Ele dá o exemplo e acaba sufocando essa semente. Isso acontece. Mas aquele que de fato é um predestinado, é um eleito, que Deus o chamou, justificou, esse será glorificado e jamais cairá da graça. Jamais perderá a sua salvação. Porque é Deus que nos justifica. E é Deus quem sustenta. Nós não temos forças de nós mesmos garantirmos a nossa salvação. Se por um momento Deus deixasse por nossa conta, ai de nós, irmãos. Ai de nós, ninguém seria salvo. Mas a nossa segurança é que aquele que começou a boa obra há de terminar. A nossa segurança é que Cristo, que começou a boa obra em nossas vidas, Ele há de terminar até o último dia. Então, essa doutrina é bíblica. A Bíblia nos dá muitos versículos e muita base para nós alimentarmos a nossa fé nesse sentido. A nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 17, no artigo 1º, diz assim: os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que Ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não pode decair do estado da graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza, hão de perseverar nesse estado até o fim, e serão eternamente salvos. Nossa confissão de fé garante essa interpretação, de que aquele que é eleito, aquele que é salvo, ele não pode cair totalmente nem finalmente da graça. Isso não quer dizer, meus irmãos, que o cristão genuíno, verdadeiro, não pode cair em pecado. Pode sim. A Bíblia nos dá exemplos, né? Davi caiu em pecados terríveis. É um dos exemplos que nós temos. Pedro negou o próprio Senhor. Caiu em pecado. Mas eles não caíram para a morte. Que nem eu ouvi uma ilustração dizendo que o cristão verdadeiro, ele pode cair, mas vai cair no barco, vai cair no chão, não vai cair no mar desse mundo. Ele vai cair dentro do barco, onde Deus irá tratá-lo e restaurá-lo. Essa é uma doutrina maravilhosa, que nos alegra quando você sabe que você jamais poderá sair desse estado de comunhão com Cristo. É eterno. Isso é maravilhoso para nós, irmãos. Nós vamos trabalhar agora um pouco os versos 14 e 15, que nos fala da forma de oração. Uma vez que você sabe que você recebeu essa maravilhosa graça, que é a salvação, e que você de forma alguma pode perdê-la, de forma alguma você pode perdê-la, essa certeza desse relacionamento com Deus, ela vai produzir uma confiança na oração, que é o que João começa a trabalhar aqui nos versos 14 e no verso 15, quando ele diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, uma vez que nós temos essa confiança em Deus, uma confiança que só pode ter aquele que nasceu de novo, que só pode ter aquele que é filho de Deus, que crê no nome do Filho de Deus, como ele fala no verso 13. Nós vamos partir para a oração. Você vai saber que Deus vai te ouvir, essa certeza. O resultado é saber que Ele nos ouve, mas com uma condição que Deus coloca, né? Através do apóstolo João aqui, Deus coloca uma condição, que é segundo a sua vontade. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, não segundo a nossa. Nós podemos pedir segundo a nossa, mas se a nossa vontade estiver de acordo, submissa à vontade de Deus. Então, esse segundo ponto, que é orando segundo a vontade de Deus, nós aprendemos essa verdade.
Muitas vezes nossas motivações, irmãos, são egoístas, são mesquinhas. Quem nunca fez uma oração egoísta? Uma oração que você só pensa em você, só quer que Deus te abençoe, e às vezes até por propósitos errados. Vamos ver como Tiago ensina sobre esse ponto de oração. Tiago 4, versículo 3. Voltem um pouco aí da carta de João, antes de Pedro. Tiago 4, versículo 3. Ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago já havia falado, vocês pedem, oram, e não recebem nada. Por quê? Porque pedem mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ou seja, aquela oração egoísta, aquela oração mesquinha. E Deus não vai ouvir essa oração, porque não é segundo a sua vontade. Esse tipo de oração não será respondida de forma alguma por Deus. Aprendemos que a oração, ela não é um recurso para impormos nossa vontade, ou dobrarmos a vontade de Deus. Não é um recurso para isso, mas sim o meio prescrito de subordinar a nossa vontade à vontade de Deus. Esse é os meios de graça que Deus nos dá, que é a oração, para nós subordinarmos a nossa vontade à vontade dEle. E aí, quando nós orarmos segundo a sua vontade, aquilo que nós pedimos, Deus vai ouvir e vai atender. É o que o apóstolo João coloca aqui na sua carta. Essa é a garantia que ele nos dá. É pela oração que buscamos a vontade de Deus, abraçamo-la e nos alinhamos com ela. Tem gente que fica perdido, ai meu Deus, eu não sei o que o Senhor quer para mim nesse sentido, eu não sei o que o Senhor quer para mim nesse relacionamento, nesse serviço, em várias situações. E fica desorientada, porque não ora segundo a vontade de Deus. Não procura conhecer a Deus por meio da sua palavra. E aí você não sabe nem como orar, porque você não conhece o Deus que vai ouvir a oração. Então, o Senhor Jesus, Ele nos deu exemplo de como nós devemos orar. Vocês lembram da oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele deu exemplo, é a oração modelo de Jesus. Seja feita a tua vontade. Nós lemos aqui na liturgia a oração que ele fez no Getsêmani, na qual ele pediu para que o Pai passasse, se fosse possível, passasse o cálice dele. Mas aí depois ele fala, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Então, nós aprendemos, irmãos, que todas as nossas orações têm que ser, obrigatoriamente, segundo a vontade de Deus. Que seja feita a vontade de Deus. E se por acaso você pedir algo que não está explicitamente revelado na palavra, assim como Jesus orou pedindo, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Se nós orarmos pedindo orientação de alguma coisa que não está claramente explícito na palavra, nós devemos falar obrigatoriamente, Senhor, mas faça a tua vontade e não a minha. Seguindo assim o exemplo de Cristo Jesus, nosso Senhor. É certo que quando oramos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve favoravelmente e dá ouvidos ao nosso clamor. Então nós aprendemos que nós podemos sim ter certeza da nossa salvação e que também nós podemos orar confiantemente a Deus segundo a sua vontade. Seguindo, nós estamos caminhando para o terceiro ponto. O apóstolo diz sobre como nós devemos tratar o irmão, um irmão que está pecando, que está vivendo em pecado, e como nós devemos nos comportar. Ele diz assim no 16,
Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá oração, pedirá a Deus. E Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Então, primeiro ponto. Nós vemos nosso irmão pecar. Você vê seu irmão caminhando para o abismo, praticando coisas que não são do agrado de Deus. João fala para nós não sermos indiferentes a isso. Nós não devemos fechar o olho e só criticar, falar pelas costas, falar, esse irmão está perdido. Não, a instrução da palavra de Deus é outra. Após João dar essas instruções sobre a oração de petição, que você pede a Deus, segundo a sua vontade, ele passa a tratar da oração de intercessão. Aí é o momento de você interceder pelo seu irmão, que está caminhando para o pecado, ou que está praticando o pecado. A certeza da vida eterna que o cristão genuíno desfruta, não deve levá-lo a preocupar-se consigo mesmo. Como o Tiago disse, pedir apenas para os seus prazeres, apenas para você. Você quer bênção espiritual apenas para você. Mas você deve olhar para o irmão que está do teu lado. Você deve amar o próximo também como a ti mesmo. Né? E aí ele continua dizendo que nós devemos pedir a Deus, e Deus vai dar vida para esse irmão que está morto. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte. E esse irmão está morto. E aí João fala que o poder da intercessão do crente a Deus, pedindo pela vida daquele irmão, vai gerar vida na vida dele. E ao contrário, nós podemos fazer até aqui uma analogia com o que Caim fez. Ao contrário, nós devemos nos preocupar com nossos irmãos. Aquele que vira seu irmão pecar, demonstra, essa palavra no texto, demonstra o quê? Amor ao seu irmão. Preocupação para com o seu irmão. Você não quer que ele continue naquele estado de pecado, de desgraça. Você quer que Deus lhe dê vida. E que ele volte para o seio da igreja. E que ele volte a desfrutar da comunhão com o Senhor e com os irmãos. Tá? Esse, quando o pecado não é para a morte. Não podemos falar como Caim. O que Caim falou quando Deus perguntou do seu irmão? Ele foi petulante, rebelde, e ele respondeu assim a Deus: acaso sou eu tutor do meu irmão? E ele já tinha cometido o homicídio, né? Aí Deus perguntou: Caim, cadê seu irmão Abel? Como se Deus não soubesse. E ele responde: acaso sou eu tutor do meu irmão? Ou seja, eu não estou preocupado com ele. Eu não vou cuidar da vida dele. Eu não quero nem saber o que ele está fazendo. Devemos pedir que Deus lhe dê vida, pois está morto. É isso que nós devemos fazer. E não dar de ombros como Caim. E não se importar, não dar mínima. Devemos tratá-lo como um irmão que precisa receber vida da parte de Deus. E só Deus pode dar essa vida. Mas Deus nos usa para orar, para fazer um trabalho de restauração na vida desse irmão que está em pecado. Contudo, meus irmãos, os últimos versos que nós vamos trabalhar aqui, Deus impõe um limite à nossa oração de intercessão. Isso está claro aqui, ó. Quando ele diz na parte B do versículo 16: há pecado para a morte, por esse não digo que rogue. Nós identificamos esse pecado como o pecado imperdoável. E esse não é nem para o cristão orar, segundo as instruções do apóstolo João. O pecado que é para a morte, que nós vamos ver que pecado que é esse. Esse, ele falou, por esse eu não digo que rogue. Porque toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. No versículo 17. João traça uma distinção entre pecado não para a morte e pecado para a morte. Qual é esse pecado mortal? Esse pecado tão terrível que não adianta nem orar por essa pessoa. Né? É certo que os leitores que receberam essa carta do apóstolo João, eles conheciam facilmente
do que João estava falando. Eles estavam familiarizados com essa expressão. E aí muitos têm discutido a respeito, que pecado que é esse? Que pecado que Deus não perdoa? Qual é o pecado imperdoável ou mortal? Alguns teólogos, como Tertuliano, que foi um dos pais da igreja, que viveu lá para o século II, ele identificou esses pecados como os pecados repulsivos, como homicídio, adultério, blasfêmia e idolatria. Mas, não há base no Novo Testamento para essa interpretação. Esses pecados, nós vimos pessoas que cometeram eles e foram perdoados e restaurados por Deus. Davi mesmo adulterou e Deus o restaurou. Né? Idolatria, Salomão e tantos outros pecados que são pecados não para a morte. E Tertuliano identificou erroneamente assim. Identificamos esse pecado imperdoável como a blasfêmia contra o Espírito Santo, irmãos. Que foi lido na liturgia em Mateus, no capítulo 12, 31 e 32. Que Jesus diz que esse pecado não será perdoado nem nesta vida, nem no porvir. Ele diz assim. Então esse é o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E como nós vamos evidenciar, ou como nós vamos identificar alguém que cometeu esse pecado terrível? Para você saber se você pode orar ou não. Esse pecado, meus irmãos, ele é identificado pela uma evidência, de uma apostasia total. Apostasia total da fé. A pessoa se apostatou da fé totalmente. E aí tem muito mais, Numa negação deliberada de Cristo, uma rejeição da verdade do Evangelho, atribuição da obra de Deus ao diabo, como os fariseus fizeram, falando que Jesus tinha expulsado ou tinha curado aquela pessoa pelo poder de Beelzebu. Então atribuindo uma coisa que é claramente, uma obra claramente de Deus, e eles atribuindo ao diabo. E por fim, a renúncia da fé. Então é uma apostasia total, deliberada, consciente contra Cristo. O apóstolo João, nessa mesma carta, ele já havia identificado essas pessoas como anticristos, filhos do diabo. E provavelmente João está se referindo a essas pessoas, a esses falsos mestres, que ele chama de anticristos, filhos do diabo, filhos do maligno. Ele compara eles com Caim, que era do maligno. Jesus disse que esse pecado nunca seria perdoado. Quem o comete é réu de pecado eterno. Está num estado incorrigível espiritualmente e moralmente. A pessoa é incorrigível. Se a pessoa ela só é vivificada pelo Espírito Santo e ela blasfemou contra o Espírito Santo, é impossível que ela seja salva. É impossível que ela receba o dom de Deus, que é a salvação em Cristo. Essa pessoa está num estado espiritual incorrigível. Essa pessoa, ela ama mais as trevas do que a luz. Ela gosta das trevas. O efeito do seu pecado será a ruína espiritual, a separação final da alma de Deus, que é a segunda morte na eternidade. Por estes, o apóstolo diz para não orarmos. Então, o limite que é imposto por Deus sobre intercessão por irmãos que caíram em pecado, irmãos que estão fora da igreja, que estão fora da comunhão, o limite, o que Deus impõe é que se cometer o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, e se evidencia nesse estado que nós colocamos aqui, de uma apostasia total, rejeição da verdade, tem até ódio de tudo aquilo que representa a Deus, como a igreja, como Cristo, como os irmãos. Essa pessoa, ela está num estado incorrigível de salvação.
Provavelmente João está, falando, criticando aqui, alertando os irmãos dos falsos mestres, pois seus pecados eram realmente para a morte. Eles não receberiam a salvação de Deus. Então nós vimos, irmãos, a seriedade que é para nós, a importância de nós orarmos uns pelos outros. Passaremos agora final, e eu queria deixar algumas implicações para os irmãos e algumas conclusões desse texto. A primeira é que nós devemos crer que estamos seguros com Deus e nada pode nos arrebatar de sua poderosa mão. Nada. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo fala no Romanos capítulo 8, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Segunda aplicação, ou conclusão, a segurança que Deus nos dá inclui livramento da culpa que nós carregamos, alegria em Deus e um senso de pertencer à família de Deus. Esse é o estado espiritual do crente, do verdadeiro cristão. Você se sente pertencente à família de Deus. Você sabe que você é dele, porque o Espírito de Deus habita em você. 3. Se perseverarmos na fé, quando nós perseveramos, que foi a doutrina que nós vimos, perseverança dos santos, nós devemos saber claramente que é porque Cristo tem nos preservado nele. É Cristo que nos preserva nele. E aí sim nós podemos perseverar. E nós não podemos nos iludir achando que é por nossas forças. Não, eu estou perseverando porque eu sou forte, porque eu sou crente mesmo. Não, é porque Deus tem nos preservado nele. 4, devemos orar uns pelos outros constantemente. Isso tem que se fazer parte das nossas vidas. Isso tem que fazer parte do nosso dia a dia. Orar um pelos outros. Você sabe de um irmão que está com problema. Nós temos irmãos aqui que não estão aqui hoje porque estão no hospital. Nós temos irmãos aqui que estão com filho no hospital, recém-nascidos, que carecem da nossa oração. Nós temos irmãos que estão abandonando a fé. E será que nós já separamos pelo menos 5 minutos para orar por essas pessoas? Ou nós somos indiferentes? O importante é que estou com meu grupinho aqui na igreja, eu estou bem, minha família está bem. Não, irmãos. Vamos orar uns pelos outros, para que não venhamos a cair em tentação, como Jesus disse. Senhor, guarda aquele irmão para que ele não caia em tentação, para que ela se arrependa, para que ele se arrependa. É isso que nós devemos fazer. 5. Uma conclusão que nós temos aqui é que é possível a pessoa ter alguma experiência cristã, mas não possuir a fé salvadora. Aquela pessoa que vai falar naquele dia para o Senhor Jesus: Senhor, em teu nome eu preguei. Em teu nome eu expulsei demônios até. E Jesus vai virar para a pessoa, ele mesmo disse que vai falar: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Jesus nem conhece, mas a pessoa achava que ela era um salvo. Porque estava na igreja, porque tinha cargo na igreja. Mas Deus que sonda o coração, Ele sabe aquele que é dele. Aquele que de fato é um eleito. 6, ao identificar falsos irmãos, se acontecer um dia de identificarmos falsos irmãos que pecaram para a morte, que blasfemaram contra o Espírito Santo, que estão no estado de apostasia total, renúncia da fé, rejeitando a verdade do Evangelho, obstinadamente, conscientemente, devemos acatar a palavra de Deus e não orar por tal pessoa. Porque é isso que a Bíblia nos ensina. E a palavra de Deus está acima de tudo, até mesmo das nossas emoções fracas. Se a palavra de Deus fala para nós não orarmos por tais pessoas, devemos acatar essa palavra. Então nós devemos aplicar isso em nossas vidas também. E por último, irmãos, se você ainda não está em Cristo, se por acaso tem alguém que ainda não está em Cristo,
que nunca ouviu falar de Jesus ou que é apenas um frequentador de igreja, se arrependa e busque com toda a sua força o Salvador, que lhe garantirá a salvação eterna por meio de Cristo Jesus. Deus abençoe, que possamos aplicar essas verdades em nossas vidas.